Desde o primórdio dos tempos, os alquimistas procuraram um tesouro secreto, chamado de a Pedra Filosofal, que supostamente lhes daria o poder de realizar três coisas: a transmutação de qualquer metal básico em ouro, a produção, através da pulverização da pedra, daquilo que chamavam de o pó de projeção, o qual seria capaz de realizar todas as suas vontades, e por último, eles poderiam extrair desta pedra o elixir da longa vida, a verdadeira medicina dos metais, que poderia restaurar qualquer coisa imperfeita de volta à sua integridade e perfeição. E esta era a lendária panaceia universal, o summum bonum alquímico, o elixir da longa vida, que era dito curar todas as doenças do corpo, da alma e do espírito, e que estenderia a vida até os limites de onde Deus achasse adequado. O objetivo da aula de hoje é analisar o que os maiores alquimistas que já viveram falaram sobre o assunto, de modo simples e talvez um pouco mais claro. O verdadeiro significado da literatura alquímica é demasiado difícil de se intuir, devido ao seu obscurantismo. Era dito que os alquimistas conversavam em uma língua própria, denominada o dialeto dos pássaros. Por consequência disto, é dito que existem três tipos de livros sobre a alquimia, e um faria bem em diferenciá-los, pois o primeiro tipo corresponde aos ensinamentos de legítimos adeptos da arte hermética, que foi passado através da tradição oral de uma geração para outra, através de milênios. Um segundo tipo é observado como toda uma categoria de livros escritos por pessoas que não compreenderam realmente os ensinamentos dos adeptos verdadeiros e imaginaram, eles mesmos, que tudo se tratava apenas de receitas e processos, através dos quais metais físicos poderiam ser transmutados por meios químicos. Por último, há a classe daqueles livros que são produtos completamente sem valor nenhum, obra de estelionatários e charlatões, que nada real possuíam a dizer sobre o tema, mas que escreveram extensos e caprichados volumes em capa dura sobre a produção de ouro através do processo de extraí-lo da carteira de seus leitores. Roger Bacon, um dos polímatas medievais mais famosos de todos os tempos, profundo estudioso de alquimia, matemática, teologia e outras tantas ciências, e que foi conhecido como Doctor Mirabilis, latim para doutor admirável, em seu mais famoso texto alquímico, O Espelho da Alquimia, nos diz assim: a alquimia é uma ciência que ensina como transformar qualquer tipo de metal em outro por meio do uso da medicina apropriada. Portanto, a alquimia trata de como fazer e compor uma certa medicina, chamada o elixir, de tal forma que, quando é aplicada sobre metais ou corpos imperfeitos de qualquer tipo, ela os aperfeiçoa completamente na própria projeção. Os primeiros princípios deste elixir podem ser encontrados na natureza e são chamados de enxofre e mercúrio. E todos os metais e minerais nascem desses dois. Mas devo dizer que a natureza sempre tem a intenção e se esforça para a perfeição do ouro. Porém, há muitos acidentes que surgem entre os metais, os quais alteram sua pureza e resultam na pluralidade de cores observáveis. Pois bem, pelo que vimos, o ouro é o mais perfeito dos metais e o objetivo final da natureza. O trabalho do homem, portanto, é pegar o trabalho inacabado e, através de artifícios, acelerar o seu aperfeiçoamento natural. Alfídios, alquimista árabe do século XIV, nos diz: os filósofos chamaram essa medicina por todos os nomes, porque há tantos nomes dados a esse mercúrio que dificilmente poderiam ser atribuídos mais títulos a ele. E uma das definições mais simples que os alquimistas deram para a medicina foi a seguinte: uma medicina é aquilo que é antecipado em um longo período de tempo. Em outras palavras, é preciso se saber antecipadamente as coisas que serão necessárias antes mesmo que a necessidade delas se apresente. É preciso refletir sobre estas palavras um pouco para entender o que o filósofo quis dizer. O alquimista árabe Geber, em seu Summa Perfectionis, nos fornece valiosas pistas sobre o mistério do elixir. Vejamos o que ele nos revela. Nós indicamos que necessariamente existe uma tripla diferença entre as medicinas alquímicas. Uma pertence à primeira ordem, outra à segunda e outra ainda à terceira. Chamo de medicina da primeira ordem qualquer preparação de minerais que, quando projetada sobre corpos afastados da perfeição, lhes imprime uma alteração, mas sem levá-los à perfeição total, de modo que o alterado pode ser mutado e corrompido, com a completa evaporação da impressão da medicina. Toda sublimação para o branqueamento de Vênus ou Marte, que não recebe fixação, pertence a este tipo. Assim também são todos os aditivos da cor do Sol e da Lua, ou de Vênus,
Aplicados sobre os vapores de um cimento de zinear e substâncias semelhantes misturados, essas preparações causam mutações impermanentes que não permanecem, mas diminuem por exalação. Pois bem, os estudantes dos mistérios sabem desde muito cedo diferenciar os domínios de Marte em relação aos domínios de Vênus. Marte, o deus da guerra, é o senhor do ferro, e para os antigos alquimistas representa a força da vontade humana, o querer, o ímpeto da conquista e a força ativa que realiza os julgamentos da razão. Enquanto que, por outro lado, Vênus se aproxima muito mais do conceito emocional e sentimental, regendo os princípios das relações, dos amores e dos prazeres. O Sol é, e sempre foi, acima de tudo, a representação do eu, que psicologicamente é descrita como ego, enquanto que a Lua representa tudo aquilo que nos é desconhecido. A Lua é o inconsciente, os complexos, os temores, os traumas, as memórias e tudo aquilo que está abaixo da superfície. Tudo aquilo que está escondido. Geber diz que a medicina da primeira ordem é um elixir efêmero, o que significa que as mudanças são passageiras e em breve retornam para o antigo estado corrompido. Quando ele diz que elas diminuem por exalações, ele está na verdade dizendo que a impressão inicial vai se desgastando com o tempo, vai perdendo sua força, até se perder de vez, como uma tinta que se desgasta após algumas chuvas, como um perfume que desaparece após algumas horas. Agora vejam bem, é comum os alquimistas fazerem referência à raiz de sua arte como o sabão dos sábios. Ora essa, o sabão é um artifício cuja função é exclusivamente remover a sujeira de objetos. Consideremos quais das opções seria mais adequada após um longo e laborioso dia de calor. Usar um perfume para evitar o próprio mau cheiro ou decidir tomar um banho? Em tese, ambas as opções resolveriam o problema do mau cheiro, mas apenas uma resolve a raiz do problema, isto é, a resolve de modo permanente. Agora pensemos de outro modo. Você conhece alguém que parou de fumar para depois de alguns meses voltar à origem? Conhece alguém que disse que não comeria mais doces, mas voltou a comer? Que não beberia mais, mas que depois de algum tempo voltou a beber? Alguém que prometeu que não faria mais alguma coisa, mas que voltou a fazê-lo? Você já fez isso? Eu já. Todas as pessoas que disseram para si ou para outros que parariam de fazer alguma coisa, mas que irresistivelmente, através da passagem e das exalações do tempo, voltaram a fazê-lo, já fizeram uso desta medicina de primeira ordem. Geber continua. Chamamos de medicina da segunda ordem toda a preparação, que quando projetada sobre corpos afastados da perfeição, os altera de tal forma que um dos diferenciais do objetivo é alcançado, mas certas diferenças de corrupção permanecem intactas. Deste tipo é a calcinação dos corpos, pela qual tudo o que é fugitivo é eliminado. A medicina que torna a Lua perpetuamente amarela ou que branqueia Vênus, mantendo outras diferenças de corrupção, também pertence a este gênero. Se lermos com atenção e meditarmos sobre essas palavras, é fácil deduzir o que Geber quer nos dizer. A medicina de segunda ordem então causa a mudança desejada, mas as raízes da corrupção ainda permanecem nos metais. Então, no nosso exemplo acima, entendemos isso como o fenômeno do homem em questão realmente ser capaz de parar de fumar. Entretanto, as raízes da corrupção que ainda estão presentes se manifestam de outra forma. Ele pode parar de fumar e desenvolver outro hábito, às vezes um pior, porque o próprio cigarro já era uma consequência e não uma origem em si. A pessoa que parou de comer doce desenfreadamente talvez desenvolva algum outro tipo de distúrbio alimentar ou de ansiedade, devido ao seu compromisso com o vício, ou com a raiz do vício. A questão da medicina da segunda ordem é que, independente de como, ela causa a alteração desejada, mas não cura a mácula que corrompe a raiz do metal. Você pode retirar o cigarro ou o doce, mas o monstro que exigia cigarro ou doce ainda está lá. E eventualmente, tenha certeza, ele vai se manifestar novamente através de outros meios. Paracelso foi um lendário alquimista, filósofo, médico e teólogo durante o período do Renascimento. Ele foi um real adepto da Ordem da Rosa Cruz e reconhecido por todos como o detentor do segredo da Pedra Filosofal. É dele que herdamos a concepção enxofre, mercúrio, sal da matéria. Antes de Paracelsus, se considerava apenas a relação enxofre e mercúrio.
Em um dos seus mais famosos livros, o Aurora Thesaurusques Philosophorum, de 1577, Paracelso nos diz o seguinte: a panaceia universal é verdadeiramente uma medicina, um ouro potável, pois esclarecido pela razão, ela preserva a existência de todas as coisas boas e remove de si todas as coisas que fazem mal, verdadeiramente aumentando a saúde e a longevidade. Agora, independente de você achar que a medicina está escondida nas plantas, nos metais, no aspecto psicológico ou nas aspirações espirituais, a verdade é que Paracelso operou nos 3 reinos, através de ritos e operações que nunca se tornaram públicos. E assim fazendo, realizou a cura de incontáveis almas e deteve o brutal avanço da sífilis através de seus medicamentos à base de mercúrio. Geber termina seu capítulo relativo à natureza das medicinas dizendo assim: porém, chamo de medicina da terceira ordem toda preparação que, ao alcançar os corpos, destrói completamente sua corrupção e os aperfeiçoa com a diferença do complemento total. Esta é única e singular, e assim somos libertos do esforço de descobrir as 10 medicinas da segunda ordem. Portanto, a obra da primeira ordem é chamada de obra menor, a da segunda, obra média, e a da terceira, a grande obra. Essa é a diferença essencial entre todas as medicinas. Esta terceira ordem, além disso, ela é chamada de ordem da grande obra. E isso porque necessita da diligência de uma sabedoria maior em sua administração e de um trabalho mais longo na preparação da perfeição para o objetivo final da verdade do que a medicina de qualquer outra ordem. E, portanto, a medicina desta ordem não se diferencia em essência das outras medicinas, exceto pelos muito sutis graus de preparação em sua criação e pela aplicação mais longa do trabalho. Da mesma forma, você deve exercer considerável paciência ao preparar o nosso elixir, se deseja que ele se torne tudo aquilo que você almeja. Nenhum fruto pode crescer de uma flor que foi colhida antes do tempo. Aquele que tem pressa demais não pode levar nada à perfeição e quase certamente arruinará aquilo que tem em mãos. Lembrem-se então de que, se nossa pedra não estiver suficientemente amadurecida, ela não será capaz de trazer nada à maturidade. Que você se esforce por isso com a maior aplicação de trabalho e com um longo período de intensa meditação, pois com isso você a encontrará, e sem isso não. E como está escrito em seu discurso final, nós vimos com nossos olhos e tocamos com nossas mãos o objetivo desejado disso, através de nosso magistério. Mas se escondemos isso, que o filho da doutrina não se espante, pois não escondemos dele, mas dos maus e inexperientes. Nós o ensinamos com um discurso que inevitavelmente escapa aos insensatos, e ainda assim leva à compreensão a busca profunda de sua descoberta. Portanto, filhos da doutrina, busquem este excelente presente de Deus e vocês o encontrarão preservados para si mesmos. Assim, pelas palavras de Geber, aqui a realização da grande obra está relacionada com os maiores mistérios e com as maiores iniciações que uma pessoa pode receber em vida. É sobre o fito de sua encarnação, sobre o mistério da sua vida, sobre o porquê da sua existência, sobre a sua missão no mundo. Este é o mistério do rubedo e o porquê da pedra ser tingida de vermelho. Vermelho como o seu próprio sangue. Descobrir o mistério de como produzir este elixir quando quiser e saber fazer o uso correto e sua aplicação é a projeção máxima do alquimista. Este mistério é o arcano último das iniciações e é prometido para cada ser vivo que já nasceu nesse planeta. Todos o receberemos no exato momento da morte, sem exceções. Ele é nosso direito de herança e a compreensão última daquilo tudo que somos. Amém. Eu sou o Alquimista Anônimo e agradeço a presença de todos vocês. Obrigado e bons estudos.